aquela baú grande, né? Veio para cima de mim assim e me assustou. Mas porque a gente tem que entender que Deus, Ele nos livra de muitas situações que a gente às vezes nem sente, né? Todos nós chegamos aqui, alguns moram aqui pertinho, outros, no meu caso, moram mais longe. Mas a gente tem que entender que Deus, Ele está sempre nos livrando, nos dando livramento. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por podermos ter chegado aqui para fazer esta que é uma das mais importantes liturgias da tua igreja. A liturgia do ensino, a liturgia do aprendizado, a liturgia da vontade em que teus servos, aos quais o Senhor constituiu, colocam no seu coração o desejo de interagir conosco e aprender conosco aqui, porque aqui não existe posição de professor, não existe apenas uma condição a qual Deus nos dá e a gente assume. É uma comissão, nós somos comissionados. Hoje aqui me faço como um comissário, não da justiça, mas da liberdade, do aprendizado. Mas eu quero te dizer, Pai, obrigado por ter nos possibilitado de chegar aqui, apesar da semana dura que eu passei, duríssima, uma semana difícil, com metas a cumprir, com situações de cobrança muito fortes, mas nós vencemos e provamos que somos filhos de Deus e que Deus está conosco. Nós conseguimos, Pai, com a tua mão, com a tua ajuda, cumprir todos os compromissos profissionais. Eu te agradeço por tudo isso. Te agradeço por essas vidas que aqui estão. Te agradeço por aqueles que não vieram e que poderiam estar aqui prestigiando aquilo que é tão forte nessa igreja desde o seu início, desde o início lá no apartamento da pastora Kátia, na sua casa. Desde lá a gente já teve esse sentimento, essa vontade de fazer uma EBD. Sempre. De lá para cá, eu acredito que pouquíssimos domingos, nesses 13 anos de vida dessa igreja, Senhor, nós não tivemos EBD. Pouquíssimos. Mas eu quero te agradecer por isso, pelo amor que o Senhor tem colocado no nosso coração. Te peço que o teu entendimento venha aos nossos corações e que tudo que for falado aqui fique. Ele não passe apenas como um aprendizado daqueles que a gente estuda para passar. Aquele aprendizado que a gente estuda para tirar média, 6 ou 7, eu não sei. Mas um aprendizado que fique guardado para o resto da vida da gente. Que a gente aplique na faculdade. Nesse caso aqui, na faculdade da vida. Na nossa vida, nós estamos diante de uma faculdade. Doutorado, pós-graduação, da vida, Pai. A vida que vai nos dizer mais à frente o que é que nós estamos sendo hoje. O que é que eu estou aprendendo hoje? Eu estou aprendendo as coisas do mundo? Eu estou aprendendo o passinho? Eu estou aprendendo a lidar com a internet de uma forma voraz e nesse tempo eu não tenho tempo para estudar a palavra de Deus, eu não tenho tempo de vir para a igreja, mas tem tempo de estar em shopping, mas tem tempo de estar em todos os lugares. Parece, Deus, que o único lugar onde o vírus está é na igreja. Não é. Não é. Te agradeço, Deus, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos sentar. Queridos, nós temos 5 livros iniciais da Bíblia, conhecido como Pentateuco. Penta de 5, né? Penta de 5. Só o náutico é hexa, né? Mas a Bíblia é penta, ela tem um penta. Né, Bruno? Só o náutico é hexa, né?
Mas a Bíblia é penta, ela é penta, tem um Pentateuco. Estou dizendo isso para alegrar o pastor Calbi ali, quando a gente fala no náutico dele ali e tal, que ele... Mas é isso, penta de 5 livros que norteia a história completa do surgimento de uma grande nação, de um povo que Deus escolheu, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Êxodo 19:5, quem está com o microfone aí, abra aí e leia para mim, Êxodo 19:5 e leia para mim. Bom dia, irmã Carmen. Tu és uma bênção. E eu pensando que hoje era o café da manhã. Aí vocês acreditam que quem aqui acredita que eu tomei café da manhã em casa? Eu tomei, eu me preparei, eu digo, oxe, eu tomei, mas vai ser no primeiro domingo do mês mesmo, tá certo. Aqueles que amam, né, esse momento, né? É lindo, então a gente vai precisar voltar ao primeiro amor, gente. Vamos voltar ao primeiro amor. Está sendo gravado, né? Essa aula. Êxodo o quê, pastor? Me parece que é 19:5, né, Bruno? Veja isso, não é 19:5. Amém. Leia aí para mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, veja que Deus vai falar aí agora sobre esse povo dele. Veja aí. E guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos. Amém? Dentre todos. Porque Deus é dono de tudo, né, irmã Natália? Que bom estar vendo a senhora. Trabalhou essa noite, virou a noite. Está aqui, ó. Gente, é surreal isso. A mulher virou a noite e está aqui. Parabéns, amada. Que Deus te abençoe. Amém? Então, Deus é dono de tudo. Mas Ele escolheu uma nação. E essa nação, Ele tratou ela dentro desses 5 livros aqui. Gênesis, o livro dos princípios. Preste atenção. Êxodo, a grande libertação. São títulos, tá? De cada livro aqui. Levítico, o plano para a redenção. Gente, esse livro de Levítico é fantástico. Pense aqui, eu vou botar aqui, como Deus, Ele é pedagógico. Pedagógico. Como Deus é pedagógico? Como Deus, Ele prepara, Ele consegue não, né? Aí a gente estaria limitando Deus. Como Deus, Ele é intenso, profundo. E aqui nesse livro do Levítico, Ele dá um plano, Ele levanta um plano, né? Chamado assim de plano para a redenção. Por quê? Porque todo o contexto aqui, né, desde Gênesis até aqui Deuteronômio aqui, nós temos situações de escravidão, libertação. Agora mesmo eu vim escutando no rádio um exemplo fantástico de um grande estadista. Nós, Bruno, veja aí, Bruno, nas suas inscrições aí, as 6 atividades a qual Moisés exerceu. A primeira dela foi estadista. Moisés foi um grande estadista. E essa palavra, Moisés aqui, que é o autor desse livro, essa palavra estadista, é uma palavra que salta aos nossos olhos como pessoas, como nação, principalmente nessa época que a gente vai viver até novembro, que é a época de eleição, né? Nós vamos ter uma das funções deste principal personagem aqui de toda essa história, Moisés. Ele foi um estadista. E eu escutando hoje no rádio, agora vindo no carro com Lucas, a gente escutou
uma descrição de um exemplo de um grande estadista humano aqui. Moisés também era humano, mas, vamos assim dizer, da nossa época, que foi Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Esse cidadão, ele, nas suas andanças durante o seu dia, ele se depara numa situação em que está havendo leilão de escravos. Isso é tão forte. Está falando isso hoje na nossa palavra de hoje. Mas eu vou adiantar aqui para vocês. Deus é que vai nortear o que vai ser falado hoje. Para vocês terem ideia, devido ao corre-corre da semana, não tive nem tempo para pensar. Mas quando eu sair daqui, eu vou para casa e vou me sentar à mesa e vou esperar de Deus que Ele me dê uma palavra aqui. E Ele vai dar. Mas eu vinha pensando de contar essa história para vocês, mas eu vou adiantar para privilegiar vocês. Diga assim: eu sou um privilegiado. Porque você está recebendo algo da parte de Deus especial. Amém? E o que Abraham Lincoln fez? Ele foi lá no leilão de escravos e ele olhou, escolheu uma escrava lá. E apontou para ela e deu o preço dela. E ela ficou sem entender o que estava vendo. E ele pagou o preço, pegou o documento, e naquele documento ele escreveu alguma coisa, e essa alguma coisa dizia que a partir de hoje você é livre para ir para onde quiser, para ser o que quiser e projetar o que você quiser na sua vida. Essa jovem não entendeu, não sabia o que era liberdade, desde que nasceu era escrava. Não ficou sem entender. Mas você veja o que é um arrependimento, vamos assim dizer, trazendo agora para os nossos dias, o que é uma condição de você passar por um processo de transformação e mudança e melhoria na sua vida, onde você entende que Deus, o que é o seu Senhor, que libertou você, lhe concedeu. E essa jovem pega a carta e diz para Abraham Lincoln: o Senhor diz que eu sou livre, eu posso ir para onde eu quiser. Ela ficou extasiada na frente de todo mundo, parou tudo, e ela disse: eu decido agora, a partir de hoje, lhe servir até o último dia da minha vida. Agora, ela permaneceu escrava, mas uma escrava livre. Seria tão bom que todo mundo estivesse hoje aqui na EBD, estivesse vindo para os cultos entendendo isso, que a maioria de nós passamos pela pandemia, estamos passando, tivemos perdas, eu perdi 2 grandes amigos e um terceiro que não era tão amigo, que eu não convivia, mas o pastor Calbi convivia, Bruno convivia, Tony convivia, Jones convivia, que foi Fábio da Bola de Neve. Eu perdi Alexandre Ataíde, perdi o pastor Márcio, como o Calbi perdeu, e nós perdemos. Mas nós passamos, estamos aqui, né, tendo a possibilidade de estar adorando a Deus, agradecendo a Deus, dizendo: Pai, o Senhor me livrou da morte, da escravidão do pecado. Quando há tantos ainda que estão na igreja, mas estão presos a pecados, ou não são, ou não estão. Todos nós estamos. Mas poderiam estar aqui dizendo: Senhor, eu quero te servir para o resto da minha vida. E essa jovem, ela entendeu essa dimensão, primeiro, 3 dimensões aí. Ela viveu uma vida de escravidão, desde o início da sua vida. Segundo, ela encontrou um redentor, um restaurador da sua liberdade. E terceiro, ela entendeu que ela poderia nortear na vida dela uma atitude de servidão, de gratidão para o resto da vida, pela liberdade que ela alcançou.
E a gente não faz isso. A gente não atua nessa dimensão. A gente consegue passar pela pandemia. Alguns perderam o emprego, outros já reconstruíram o emprego, já conseguiram um novo emprego, mas não lembram de agradecer a Deus. Não lembram que uma igreja orou durante todo o tempo no relógio de oração, que uma igreja se dedicou, não deixou que a dinâmica da igreja se acabasse, como muitas igrejas se acabaram. Tem igrejas que eram em galpões grandes e não tiveram condições de continuar pagando, voltaram para uma condição pequena, porque não conseguiram. E a igreja que lutou, né, indo buscar dízimos, fazendo com que não faltasse o mínimo que era pagar as contas básicas da igreja. Isso aqui, gente, é um desabafo antes da aula, mas está dentro de tudo isso aqui, dessa escravidão, que o Pentateuco nos ensina, que Deus norteou esse povo e deu a ele uma liberdade, deu a ele um nome, deu a ele uma bandeira, deu a ele uma logomarca, deu a ele um título. E todos nós aqui recebemos um novo título. Nós passamos a ser amigos de Jesus, nós passamos a ser servos, nós passamos a muitas coisas que muitas vezes a gente não faz, a gente não atua, a gente não exerce por falta de amor. O que falta na igreja do Senhor não é só aqui, mas em todas as igrejas, no Brasil, aqui na nossa região, é amor. É amor. Mas aqui nós estamos diante do livro de Levítico, como eu estava falando, que Deus foi pedagógico, e aí Deus norteou na vida de um homem que se dispôs a ser um estadista, a ser um legislador, a ser um servo, a ser um líder, a ser um juiz. Não é, Bruno? Diz aí, Bruno, quais são? Não anotou, não? Mas esse homem que exerceu essas 6 funções, o intercessor também, intercessor, estadista, juiz, líder, legislador, e tem mais uma aí, depois ela vai aparecer na minha mente aqui. Mas aí Deus no plano, fez o plano para a redenção, inúmeras, Deus registrou a jornada pelo deserto, e agora Deus, ele vai trazer uma grande revisão. Moisés, antes de escrever, Deuteronômio é um livro que tem um acontecimento de dias, meses, ou um ou 2 meses. O tempo da história de Deuteronômio, nos seus 34 capítulos, é um tempo contado de um mês, eu acredito. Depois alguém pode ver aí em Bíblia de estudo, se é 1 mês ou 2 meses, alguma coisa assim. É um pouco tempo, é só o tempo em que Moisés se prepara, coloca a mão na cabeça de Josué, transfere para Josué, que ele atendeu o que Deus pediu, unge Josué a uma nova liderança que ele sabia, Moisés sabia que ele não iria entrar. Ele chegou no limiar da terra prometida, mas ele sabia que não iria entrar. Então Moisés sabia que era o momento da sua partida, e ali ele tem esses dias para preparar esse povo, fazer lembrar esse povo que uma história nova estava para ser contada. E aí, a grande revisão, o 5º livro da Bíblia, o Pentateuco, e aí tem aí alguns estudiosos aí, alguns tradutores, fizeram alguma referência incorreta sobre o livro de Deuteronômio, dizendo que ele era a segunda lei, era cópia da lei, ou a segunda lei, na verdade, quando não é. É a lei de Deus estabelecida lá no monte, que Moisés apenas estava relembrando aquela nação. Entendeu? Conforme, se você abrir Deuteronômio capítulo 17, 18, vai dizer assim, ó: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei no livro do que está diante dos levitas e sacerdotes. Translado. Transladar é você transferir de um local para outro, fazer uma cópia.
E durante esse tempo de poucos meses, Moisés, ele faz alguns discursos. E a gente vai ver aqui. Mas eu queria, hoje vai ser apenas uma lição introdutória, uma aula introdutória para o que a gente vai ver aqui nesses 34 capítulos de Deuteronômio. Então, o título hebraico original do livro é traduzido por Estas são as palavras. Estas são as palavras. A partir das primeiras duas palavras hebraicas do livro, conforme está no início do livro, a gente vai ver daqui a pouco. O livro é um registro das palavras de explicação de Moisés a respeito da lei. Então Moisés, ele faz, como Moisés também, porque a gente sabe que Moisés tipificou Jesus, e a gente vai ver aqui algumas situações, da qual a gente já viu em aulas passadas, mas a gente vai relembrar. Ele tipificou Jesus, e também tipifica Deus. Quem tipifica Jesus, tipifica Deus. Então é um livro que resiste à explicação de Moisés sobre a lei. Então Moisés é um professor, é um didático pedagogo, que faz com que seus alunos passem por revisão. Como eu gostava, quando eu estudava, de revisão, eu não faltava uma aula, eu escrevia tudo, eu sempre fui assim, muito intenso em escrever. Mas ele vai fazer uma revisão, uma grande revisão. Então, Deuteronômio completa a unidade literária composta pelos 5 primeiros livros do Velho Testamento, chamado Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E com relação ao autor e a data, né? Tradicionalmente, o reconhecimento da autoria recai sobre Moisés, realmente. Né? A gente tem aqui a condição que Moisés, além de estadista, legislador, além de um intercessor, além de um líder, de um servo, ele era um grande escritor. Ele escreveu praticamente 5 livros da Bíblia. Tradicionalmente, o reconhecimento da autoria recai sobre Moisés. Agora, o próprio livro testifica que Moisés escreveu. Vamos ler aí Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 e versículo 5. Outro vai abrir Deuteronômio capítulo 31, versículo 9, 22 e 24. Vamos lá. Quero ouvir a voz da turma abençoada que está aqui. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1. Você está escutando a voz do diácono Bruno. Vamos lá, Bruno. São estas palavras que Moisés falou a todo Israel. Amém? Além do Jordão no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Ok. Versículo 5. 5. Além do Jordão, na terra de Moabe, escorregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo. Explicar essa lei dizendo, amém? 31, 9, 22 e 24. Alguém abriu já? Deuteronômio 31. Quero ver minhas jovens também lendo, amém? Sofia, Evelyn, a minha jovem irmã em Cristo, diaconisa Carmen, Tony também. Estamos aqui com uma boa quantidade de servos que amam a EBD. Lê aí, minha filha, por favor. E Moisés escreveu esta lei e Amém? a deu aos sacerdotes, Amém? filho de Levi. 22. Vá para o 22. Desculpa, pensei que tinha chegado no final. Que levavam a arca do concerto do Senhor e a todos os anciões de Israel. Amém. Isso foi o 9, né? 31, exatamente. Vamos lá. Vá. 22 e 24 agora, do 31. Minha amada. Mesmo capítulo, vamos lá, 22. Achou? Pronto, leia para a gente. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. 23.
E ordenou a Josué, filho de Num, e disse: Esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Aleluia. Amém? Agora, tanto o Antigo Testamento, a gente vai ver uma coisa interessante agora, presta atenção. Tanto o Antigo Testamento, alguém abra 1 Reis 2:3. Outro vai abrir 2 Reis 14:6. Veja bem, tanto o Antigo Testamento, com essas duas referências, como no Novo Testamento, Atos 3, 22 e 23 e Romanos 10, 19, apoiam a autoria mosaica do livro de Deuteronômio. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, há um apoio, uma firmeza. Não há controvérsia de que Moisés tenha sido o escritor. Agora tem uma coisa aí, tem um agora, que eu vou escrever aqui. Agora, preste atenção, viu? Agora, isso aqui quer dizer porém, todavia, contudo. Vá, leia esses textos aí. Antigo Testamento, 1 Reis 2:3. Vamos lá, quem está com o microfone? Vamos fazer o microfone andar aí. Anda microfone. Diga aí, anda microfone. Não escutei, anda microfone. Não escutei. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Amém? Para que prosperes em tudo quando fizeres, por onde quer que fores. É lindo demais. 2 Reis 14:6. 2 Reis 14:6. Aleluia. Porém, os filhos de matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais. Amém? Mas cada um será morto pelo seu pecado. Entendeu aí? Confirmação no Velho Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. Atos 3, 22 e 23. E outro vai abrir Romanos 10, 19. Os dois testamentos da Bíblia, o Velho e o Novo, testificam a autoria de Moisés. Atos 3, 22 e 23. 3, Atos capítulo 3, versículo 22 e 23. Outro vai abrir Romanos 10, 19. Para a gente chegar nesse agora. Vou até salientar o agora. Vá, minha santa, leia aí para mim. Agora. Leia, pode ler. Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Aleluia. Romanos 10, 19. Já abriram não? Quem abriu? Romanos 10, 19. Vamos lá? Eu não vou sair daqui não, que eu não posso sair da frente da câmera, que senão os espectadores, telespectadores, né, vão deixar de ver essa face aqui maravilhosa. Vamos lá? Romanos 10, 19. Mas digo, porventura Israel não soube. Primeiramente, diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Amém? Então, e o agora? Existem, aqui no finalzinho desse livro, algo que foi escrito por alguém que já tinha morrido. Ó. Será que é assim? Não é assim. A gente tem espiritismo na Bíblia? Não, né? Só acontece essa coisa de alguém aparecer escrevendo alguma coisa na religião chamada espiritismo, a qual nós não
não estamos aqui fazendo nenhuma alusão contrária, apenas especificando que cada um, obviamente, segue aquilo que o seu coração quer. Mas a gente sabe que biblicamente isso não existe. Agora, quem escreveu essas coisas que está aqui em Deuteronômio 42, 32, 48 e 34, 12? Vamos abrir aí para vocês verem aí. Abre aí. 32, 48 e 34, 12. Vamos lá? 32, 48 e 34, 12. Eu queria ouvir a voz da diaconisa Carmen. 34, 12. Deuteronômio 34, 12. Leia 32, minha filha. 32, 48. Tem outro microfone não, gente? Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo. Só isso? Ok? O 48, né? Depois falou o Senhor a Moisés. Continue lendo, vá. Depois falou o Senhor a Moisés, Isso, naquele mesmo dia, dizendo: sobe o monte de Amarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por processão. Agora, vá lá para o 34, 12, desculpa. É porque é um texto que está escrito, né, após a morte, né? São os acontecimentos após a morte de Moisés. Aí eu quero chegar a essa conclusão aqui com vocês. Quem escreveu isso aqui? Né? Se o livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés, tem alguma coisa que foi acrescentada. Amém? Mas leia aí, o 34, 12. E em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Amém? Aí quem escreveu isso, gente? Quem pode me dizer aqui, quem escreveu isso aqui? Josué. Muito bom. Vamos aplaudir a irmã Natália, a diaconisa Natália. Josué, minha irmã, está vendo aí como a senhora é querida? Sentiu? Ela se assustou com as palmas. Josué, olha cá, são textos acrescentados à escrita do autor Moisés pelo seu sucessor, Josué, após a morte de Moisés. Então, o restante do livro provém da mão de Moisés. Exatamente antes da sua morte, em 1045 a.C. Olha lá, gente, vê como a Bíblia é profunda. Isso tudo acontecendo há 1045 anos da chegada daquele que a partir daí nós temos a contagem do tempo, temos tudo em função dele. 1045 anos de Cristo, antes de Cristo. A maior parte do livro consiste em discursos de despedida de Moisés. Moisés, quando ele começou a escrever Deuteronômio, ele sente a presença da sua separação carnal, morte. E aí ele começa a escrever os discursos. Nós vamos ver aqui o primeiro discurso de Moisés, é do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 4, versículo 43. O segundo discurso de Moisés é do capítulo 4, versículo 44, ao capítulo 11, versículo 32. O pastor Calvin me deixou aqui sem... Está quebrado, é? Essa semana, Tiago vai vir aqui para consertar esse ar-condicionado. Viu, Calvin? Pode ter certeza que ele vai vir aqui. Tiago. E aí, o terceiro discurso, são 4 discursos que ele faz, vai do capítulo 27, versículo 1, ao capítulo 28, versículo 68. E o quarto discurso de Moisés vai do capítulo 29, versículo 1, ao capítulo 30, versículo 20. Então, são discursos. Moisés, com 120 anos de idade, proferiu a Israel, começando no primeiro dia do 11º mês, do 40º ano, depois do êxodo do Egito, conforme está aí, versículo 3 do capítulo 1. Então,
Esses discursos podem ser datados, né, de janeiro a fevereiro de 1405. É 1405, viu? Eu coloquei aqui 1045, não, é 1405. O velho tá pirando. É 1405. Ok? Corrigindo aí, faz uma errata aí, gente. 1405. Faz uma errata aí. Edita aí, por favor. Então, em suas últimas semanas de vida, preste atenção, Moisés escreveu esses discursos e os entregou aos sacerdotes e levitas, a fim de que transmitisse essas palavras para as futuras gerações. As futuras gerações. É muito importante você entender isso. E qual o cenário, pastor Cleonildo, e contexto? Muito obrigado, minha filha. Aí já deu um alívio. Já deu um alívio. Aleluia. Assim, e qual o contexto, né? Vamos ver qual o contexto que ocorre, o que a gente vai estudar nesse livro. Assim como em Levítico, olha lá. Assim como em Levítico, Deuteronômio nos avança, ele não avança historicamente. Preste atenção aqui. Como em Levítico, Deuteronômio, ele não avança historicamente. Veja o que é que acontece aqui. Antes, os fatos acontecem em um único local. Tudo que aconteceu no livro de Levítico foi em um local só, como em Deuteronômio. Tudo aconteceu em um único local, por um período de cerca de um mês, conforme Deuteronômio capítulo 1, versículo 3. Veja bem, nós temos histórias, livros na Bíblia que contam gerações. O livro de Deuteronômio é um livro que tem um tempo muito curto na contagem dos acontecimentos. É um mês praticamente. Eu tinha falado 1 a 2 meses, mas é um mês. Um mês. Conforme aqui, Deuteronômio 1:3, Deuteronômio capítulo 34, versículo 8. Amém? Isaías, não, Josué 5, do 6 ao 12. Israel estava acampado na Greta. Você sabe o que é Greta? Greta. Deixa eu tirar o agora, a gente já passou o agora, né? Você sabe o que é Greta? Não é Greta Garbo, não. É uma escritora, sei lá, Greta Garbo. Não, não é não. Nem Greta, aquela jovem que faz um trabalho humanitário aí, que andou brigando com o presidente aí, uma jovem. Greta. Você sabe o que é Greta? Greta ou Greta? É onde acontece esse fato. Vocês vão entender o que é. Lembrem-se que nós estamos em EBD, nós estamos em aula. Amém? Então, todos os detalhes que possa vir para você, quando você lê alguma coisa vai ficar na sua cabeça. De tudo isso que a gente está estudando em EBD. Lá na frente, você vai lembrar de algo, ministrando, preparando ministração. Você vai estar... Muitas vezes acontece comigo, eu pregando, eu lembro de uma coisa que um professor falou. Deus traz ao meu coração. Uma coisa que a gente viveu em aula, uma coisa que a gente conviveu em congresso. Por isso que é importante você participar, seminário, congresso, anotar, porque quando você anota, você aprende 2 vezes. Escrever primeiramente é bom para a mente, para o cérebro, porque você está aguçando os seus olhos, e também está aguçando a sua dinâmica de escrever, porque tem pessoas que não gostam de escrever. Vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que escrever alguma coisa, seja uma redação para o emprego, seja uma carta, né? Mas você vai ter que escrever lá no seu, e muitas vezes a gente escreve, né, com aquelas reduções das palavras, você é VC, também é TB, é tanta coisa que a gente está vendo aí, que isso está acabando com a cabeça das pessoas, acabando. Então Greta é uma rachadura, preste atenção, uma rachadura estreita,
resultante da dilatação de corpos sob efeito do sol ou do calor. Então, houve ali, perto ali, às margens do Rio Jordão, onde acontece isso, antes da travessia, na Greta, aqui está dizendo, central do vale a leste do Rio Jordão, conforme Deuteronômio capítulo 1, versículo 1. Então, Greta é uma abertura na camada da terra, em função de terremotos, movimento de placas tectônicas. Então, abriu aquele pequeno vale ali. Quem já ouviu falar aqui do Estreito de Gibraltar? Pronto, é um estreito. É uma, Estreito do Panamá, onde o navio, para passar, ele passa no Estreito de Panamá. Se vocês quiserem botar no YouTube, vocês vão ver como o navio ele fica próximo das rochas. Você já ouviu falar passa no estreito, porque ele tem que levar a mercadoria no outro ponto. Panamá é um local muito conhecido mundialmente por esse estreito, por essa Greta. Amém? Como nós estamos em EBD, dá para a gente falar essas coisas, para que você entenda. Quando você lê essa palavra, você vai lembrar. Então, em Números 36:13, essa localidade foi chamada de Campinas de Moabe. Vê. Uma área ao norte do ribeiro de Arnon, de frente ao Rio Jordão e Jericó. Gente, a gente vê essas palavras, Jericó, lembra quem? Jesus lá em Jericó, né? Rio Jordão, Jesus sendo... Gente, é muito bonito você estudar a palavra de Deus, a Bíblia, se aprofundar na palavra. Quando você vê que essas coisas, eu fico aqui pensando se um dia a gente vai ter aqui na igreja um quadro, uma parede pintada de preto, para a gente, nas nossas aulas, a gente desenhar um mapa ali com você, vamos ali, para você entender. Quando você olha na sua Bíblia de estudo aí, um mapa, onde tem as viagens de Paulo, as cidades, e você entender que lá no mapa, aquilo que parece uma bota é a Itália, né? Você começar a ver coisa, você vê ali, gente, isso é muito bom. Isso ajuda o crescimento, o entendimento das coisas. E a gente está aqui para trazer a você essa dinâmica, essa vontade de querer estudar, de aprofundar, não ficar na mesmice da superficialidade, mas se aprofundar. Não fique inquieto. Não fique inquieto. Isso é para o teu bem, é para a tua vida. Haviam se passado quase 40 anos desde a saída de Israel do Egito. Esse livro se concentra nos acontecimentos sucedidos nas últimas semanas de vida de Moisés. E esse evento é o evento mais importante, foi a comunicação oral da revelação divina dada por Moisés ao povo de Israel, conforme Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 ao 30, ao capítulo 30, versículo 20. Agora vamos a outros acontecimentos relatados neste livro. Nós temos 3 perspectivas de outros acontecimentos. O primeiro é Moisés registrando a lei em um livro e a nomeação de Josué como o novo líder. Deuteronômio capítulo 31, do 1 a 29. Né? Esse acontecimento aí, ele registra a lei em um livro e nomeia Josué, orientado por Deus. Amém? Porque Josué esteve com ele em todos os momentos, Josué e Caleb. O momento mais difícil, que foi o momento da visão, da espionagem, né? Espionagem bíblica, não sei se espionagem, né? Em algumas situações é maléfica, é algo pecaminoso, mas a Bíblia traz uma espionagem para nortear a vida de uma nação. E Josué e Caleb exercem isso com os outros 10, né, que foram com ele, mas tiveram uma visão diferente. Mas Moisés sabia
que Deus estava correto em definir Josué como seu sucessor. O segundo acontecimento relatado, Moisés avistando a terra de Canaã no Monte Nebo, conforme Deuteronômio capítulo 32, versículo 48 ao 52. E por final a morte de Moisés, que acontece em Deuteronômio capítulo 34, versículo 5 a 12. Deuteronômio foi endereçado originalmente, meus irmãos, em sua apresentação oral, tanto oral como escrita. O endereçamento desse livro foi para a segunda geração do povo que saiu do Egito. Nós tivemos duas gerações, né? A gente viu aqui em Números, nós tivemos dois censos. Vocês lembram que a gente definiu a diferença que existe entre censo com C e censo com S? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Ou quem tem noção do que seja censo com C e censo com S? Contagem e o censo com C ligado à personalidade, né? A psicologia, personalidade, né? A psique, a alma, ok? Tá? Mas Deus estabelece um censo também em Números, né? Que vai tratar essa vida naquela premissa da santidade, ok? Esse censo que a gente fala aqui das duas gerações, é que uma primeira geração Deus dizimou, Deus matou, e norteou uma nova geração, que essa geração é que iria entrar na terra prometida, mas apenas duas pessoas, na verdade três, né? Na verdade, cinco pessoas, quem se lembra das 5 pessoas que passaram dessa geração? Vamos lá? Quem lembra aqui? Nós temos primeiro Moisés, aí vem aqui as outras duas, Josué, Caleb. E quem foram? Quem foram esses dois aqui? Arão e Miriam. Muito bem. E Miriam. Mas eles morreram antes, né? Bem antes, lá em Números 12, né? Não, Números 12, ela foi acometida de lepra, né? Mas lá atrás eles já tinham morrido. Eles não entraram, mas eles passaram por um tempo, né? Esses dois aqui, eles passaram daquela primeira geração, não é verdade? Mas esses três aqui, ó, levaram essa segunda geração. Mas quem entrou? Josué e Caleb. Mas Josué como líder, Caleb como um ajudador, um servo que estava ali presente com ele. Então, vamos aqui voltar. Deuteronômio foi endereçado originalmente em sua apresentação oral como escrita, tanto oral como escrita, à segunda geração de Israel. Todos daquela geração com idade entre 40 e 60 anos. Por que isso, né? Exceto Josué e Caleb, eram mais velhos. Que eram os mais velhos? Josué e Caleb. Mas todos aqui, daquela segunda contagem para cá, eles tinham nessa faixa de 40 a 60 anos. Haviam nascido no Egito e tinham participado do êxodo enquanto crianças ou adolescentes. Já as pessoas com menos de 40 anos tinham nascido e crescido no deserto. Amém? É tão interessante isso, né, a gente entender isso, né? Em conjunto, perfazia uma geração que estava prestes a conquistar a terra de Canaã, sob a liderança de Josué, 40 anos depois de terem deixado o Egito, conforme Deuteronômio capítulo 1, do 34 ao 39. E os principais personagens do livro de Deuteronômio? Quero dizer a você que essa aula de hoje, ela é uma como é, Bruno, que a gente conversou? Ela é um
uma introdução, né? Um levantamento histórico. Não é nem uma revisão, a gente está fazendo o quê? A gente está trazendo uma amplitude de visão para que a gente, quando entrar diretamente nos meandros aqui do livro, a gente tenha um norte, né? Quando eu falar uma coisa sobre a segunda geração, você sabe o que é. Quando eu falar alguma coisa sobre aquilo que eu falei aqui, o espia, né? Eu falei aqui qual foi o nome a gueta, mas a espionagem, é isso que eu quero dizer. Você vai saber o que é, do que se trata. Então, quais são os principais personagens desse livro? Quem vocês acham que é os principais personagens do livro de Deuteronômio? Moshe, muito bem, ela está falando em hebraico, a nossa diaconisa Natália, você que está nos assistindo e não está à venda, ela está falando em hebraico, Moshe e Josué, né? Moisés e Josué são os principais personagens. Moisés, o líder de Israel, instruiu o povo sobre a lei de Deus, mas Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Amém? Josué, sucessor de Moisés, conduziu Israel durante sua entrada na terra prometida. E aí nós temos os versículos e capítulos que norteiam as duas situações. No caso de Moisés, capítulo do 1 ao 5, nós vamos entender que Moisés, ele foi levantado por Deus, ele foi preparado, ele trabalhou, ele inclusive deu o primeiro discurso, né? De 1 ao 5, que vai do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 34. Não é isso? E Josué, a partir do versículo 37 do capítulo 1, Deus já levanta Josué. Veja aqui, o que é que diz aqui? 37. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo, também tu não entrarás. Isso com Moisés, tu também não entrarás. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará. Animam. Vê que situação para um líder. Deus chegar para ele, dá um exemplo. Tu não vai conduzir a tua igreja ao momento mais sublime dela, de crescimento, da qual tu saísse de uma condição inicial e vai chegar numa condição final. Mas prepara fulano, prepara ciclano lá, sei lá, para que ele leve a igreja, porque um dia chega o fim, né, da nossa vida. Agora tudo que a gente fez vai ter um grande simbolismo, né, de eficiência e eficácia para o reino de Deus, e ao qual cada atitude que a gente faz hoje, cada atitude sua que está aqui hoje, estando aqui hoje, você estando aqui hoje conosco, está colocando uma pepitazinha na sua coroa, porque você está atendendo os princípios, a chamada do seu pastor, você está atendendo, vendo a sua necessidade de estar aprendendo, e Deus está olhando para você com os olhos de muita alegria. A você que está em casa, começa a mudar a direção da pepita que Deus iria, aí Deus está tirando de você, aí você começa a olhar de volta, aí Deus começa a voltar a pepita para colocar na sua coroa, porque você abriu os olhos antes de que Ele coloque a coroa na coroa de outra pessoa. Deus é soberano. Amém? Agora, o livro de Deuteronômio tem doutrina. Todo livro da Bíblia tem uma doutrina que nos ensina. Nós não vamos nos aprofundar nelas, mas existem aqui 5 doutrinas que o livro de Deuteronômio nos ensina. A primeira é sobre a terra prometida de Israel. A segunda, sobre a fidelidade do Senhor em dar a Israel vitória sobre seus inimigos. Existe uma doutrina nisso. A terceira, a rebeldia de Israel contra Deus. Existe uma rebeldia, existe uma doutrina e uma ação de Deus definitiva com relação à rebeldia.
a dispersão de Israel como um castigo de Deus, existe uma doutrina, e a santidade de Deus e do seu povo. Aqui Deus declara Israel, seu povo escolhido, conforme Deuteronômio capítulo 7. Abra aí Provérbios 10, 22. Outro abre Amós 3, 2. Outro abre Malaquias 6, 8. Bora, eu quero ver agora. Eu vou sair aqui, viu? Eu vou dar uma saidinha aqui, tá? Eu quero ouvir. Você vai apenas escutar a minha voz. Amém? Vamos lá. Um vai abrir Provérbios 10, 22. Outro Amós 3, 2. Amém. Malaquias 6, 8. 10, 22. Evelyn vai ler aqui. Você que está nos escutando aí, viu? Estou fora, mas eu estou voltando, viu? A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Amém? A bênção do Senhor é que enriquece. E Ele, olha, a santidade de Deus e do seu povo traz fruto de crescimento. Amós, quem abriu Amós? Johnson, cadê ele? Amós 3:2. Amós 3:2. E todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Amém? A todas as famílias da terra, né, vai haver punição de Deus. Você abriu qual? Malaquias 6:8. Isso na doutrina da santidade de Deus. Deus declara Israel seu povo escolhido. Malaquias 6:8. Não é Malaquias, é Miqueias, desculpa, 6:8. Mateus 22:37, Sofia. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Está ligado a essa questão da santidade, né? Mateus 22:37, quem abriu? Irmã Carmen vai ler Romanos 12:1. Mateus 22:37. Sofia. Sofia não, Sofia. Vamos lá, Sofia. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, santidade, e de todo o teu pensamento. Santidade. Você atingindo essa condição. Romanos 12:1. Já viu? Romanos 12:1. 1 Timóteo 1:5. 1 Pedro 2:9. Rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. Culto racional é culto de sabedoria, entendeu? Você dedicar um tempo, você dedicar a sua vida na busca da santidade. A doutrina de Deuteronômio também está nessa condição, é a santidade de Deus e do seu povo. 1 Timóteo 1:5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Sem hipocrisia. 1 Pedro 2:9. Estou chegando, olha eu. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Santidade. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Às vezes assusta. Aleluia. Olha aqui.
Coloque alegria no seu coração. Gente, e caráter? O que a gente vai aprender de Deus nesse livro de Deuteronômio aqui? Nós temos aqui diversas indicações do caráter de Deus. Quem pode dizer um caráter de Deus aqui? Quem pode dizer? Desses, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 indicações do caráter de Deus. Quem pode dizer um? Justo, ok, está aqui. Quem pode dizer outro? Misericordioso, compassivo, ok, vamos lá, digam outro. Longânimo, amoroso, oh, que turma maravilhosa, Deus. O caráter de Deus, vamos lá. Deus é acessível. Perdoa, Deus é acessível. O que vocês entendem por acessível? Claro que vocês entendem tudo, né, sobre acessibilidade. Norteia a vida de todo mundo hoje, né? Acessibilidade. Internet, né? Acessibilidade. Deus não precisa de internet para ser acessível a você. Hoje, para você participar do grupo da igreja, você precisa ter uma internet, né? Para estar no zap da igreja, para entrar no canal. Mas para Deus, você precisa de algum veículo? Não precisa. Faz parte. Verdade? Se colocar à disposição. Deus é acessível. Deuteronômio capítulo 4, versículo 7 diz isso. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Que outra nação tem um Deus tão presente? É o que o texto está querendo dizer aqui. Não tem nação nenhuma, não tem religião nenhuma que tenha um Deus tão presente como o Deus aqui, no seu caráter de ser acessível. Outro caráter de Deus é que ele é eterno. Deuteronômio capítulo 33, vamos lá, eu vou ler aqui. Deuteronômio capítulo 33, 27. Veja o que diz aqui: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de ti, diante de ti, e disse: destrói-o. Ele é eterno. Olha, Deus aqui o Deus eterno é a tua habitação. O Deus que tu hoje estás aqui comigo, estudando, aprendendo dele, ele é eterno, e ele quer te fazer eterno também. É a premissa da nossa vida, é a nossa esperança. Esperança. Olha, a nossa maior virtude na nossa vida diante de Deus é a esperança de quê? De quê, gente? De quê? Da vida eterna, gente. Da vida eterna. E esse Deus, ele está aqui, está dizendo aqui nesse capítulo aqui, ó. Preste atenção. Versículo, capítulo 33, versículo 27. O Deus eterno é a tua habitação, é a minha esperança de uma vida eterna. Outro caráter de Deus que nós vamos encontrar nesse livro é que Deus, ele é fiel. Vamos lá para o capítulo 7, versículo 9. Deus é fiel. 7 e 9, o que é que diz aqui? Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. A fidelidade de Deus, na minha vida e na tua, está ligada ao reconhecimento da grandiosidade dele e atendimento às premissas que ele nos colocou. Obediência. Deus é glorioso, conforme capítulo 5, versículo 24. Deus é ciumento. Sabia que Deus tem ciúme de você?
ciumento. Canta aí, não. Vamos cantar esse louvor. Vamos lá. Como é? Deus tem ciúme de mim. Vamos lá, Jones. O seu amor é... Pega o violão aqui. Pega o violão. Eu quero ver esse louvor. Pô, Vamos lá. Eu quero ver você cantar. Bora. Você que está em casa assistindo, após a gravação dessa aula, cante aí conosco. O Jones vai pegar o microfone. Deus é ciumento. Poxa, já começou a tocar piano, é? É milagre, é? O DJ aqui, tá? Vamos aplaudir o DJ. Tenho ciúme de ti. Canta comigo. O seu amor é como um furacão. Ainda não, foi? Eu pensei que tinha começado, ó. Vamos lá. Depois que João sentar, tu tira. Canta comigo, bora. Não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Canta! Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama. Você está perdendo, igreja. Você em casa está perdendo. Aleluia. Canta. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me Oh, Jesus. Ora o teu nome, Deus. Ora o teu nome. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Aleluia. Glória a Deus. Fica aí, João. Fica aí que vai aparecer músicas aqui para a gente cantar. 24 diz assim: e dissestes 24. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso, é Deus ciumento, é Deus cuidadoso. Outro caráter de Deus é que Deus é justo. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita um suborno. Ou seja, Ele é justo. Suborno é coisa do cão, é coisa do diabo. Deus não aceita suborno. Não adianta você querer fazer nada para se locupletar de alguma coisa de Deus. Faça por amor. Deus é amoroso, né? Ele me amou. Ele me amou. Esse louvor tem vários caráteres de Deus. Ele me ama. Ele me amou. Aleluia. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Deus é amoroso.
Tudo isso que ele fez foi por amor. Pastor Calbi falou que Deus é misericordioso. Capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 31. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Aleluia. Deus também é poderoso. É o caráter de Deus, é Ele ser poderoso. Capítulo 3, aleluia, versículo 24, aleluia. Ó Senhor Deus, passastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Deus é poderoso. Deus cumpre as suas promessas. Tem promessas de Deus, irmão, na tua vida que ainda não se cumpriram, porque há tempo de Deus. Mas ele aqui, há um caráter de Deus nesse livro, que fala sobre que Deus, ele cumpre o que promete. O Senhor, versículo 11 do capítulo 1, diz assim: o Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Deus também é providente. Providente é aquele que traz a provisão daquilo que a gente necessita. Capítulo 8, versículo 2, diz assim, aleluia: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, e guardarias, se guardarias ou não, os teus mandamentos. Aleluia. Deus é providente. Deus é verdadeiro. Outro caráter de Deus é ele ser verdadeiro. Capítulo 32, versículo 4. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e certo. Deus é incomparável. Outro caráter de Deus, capítulo 4, versículo 35. Capítulo 4, versículo 35 fala dessa incomparabilidade de Deus. Nada se compara a Deus. Capítulo 4, versículo 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Outro caráter de Deus: Deus é único. Deus é único. Se você professa outro Deus na sua vida que não seja o Deus, você está em pecado. É um texto longo, no capítulo 4, versículo 32. Mas vamos aqui para os capítulos 6, versículos 4 e 5, que diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras hoje te ordeno, estarão no teu coração. Outro caráter de Deus é que Deus é sábio. Capítulo 2 de Deuteronômio, versículo 7. Deus é sábio, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe, Deus é sábio, Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. E por último, Deus se ira. Capítulo 29, versículo 20. Deuteronômio, ele traz esse caráter de Deus. Capítulo 9, 20. 29 e 20, desculpa. 29 e 20. Que diz assim: o Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor, e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele,
e o Senhor lhe apagará o nome debaixo do céu. Seu nome está escrito aqui, embaixo do céu, nessa terra. A depender das nossas atitudes diante de Deus, a sua ira, ela vai se prefigurar na nossa vida, e nós vamos ser extirpados dessa terra, e nada vai ficar de legado daquilo que nós fomos, por deixar de ser santo e fiel à sua obra. Obrigado, Johnson. No final a gente... Amém? E o Cristo em Deuteronômio? A gente sabe que, eu quero que você aprenda isso, o Velho Testamento, ele traz escondido. Me ajuda a entender. O Novo Testamento. Quer viajar pagando o menor preço da internet? Entre agora mesmo no site da 123 Milhas. É só clicar e começar a economizar. Escolha seu destino e tem até 50% de desconto nas passagens. Tudo parcelado em 12 vezes. Simples, rápido e fácil. 123 Milhas é a certeza do melhor negócio. Gostou? Então tá esperando o quê? Vai viajar! Ele traz. Clicou, economizou, viajou. NT escondido. E o NT traz o VT revelado. Entendeu aí? Entendeu mesmo? É uma coisa de ser. O Velho Testamento diz que Jesus vem. E o Novo Testamento diz que ele veio, chegou. Amém? Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Alguém lê para mim que a garganta já foi embora. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. À noite tem mais. Eu vou ler. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. É maravilhoso. Atos 3, 22 a 23 vai falar isso. Lê aí para mim, Atos 3, 22 a 23. Esse texto fala de Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, fala de forma direta sobre a vinda de um novo profeta semelhante a Moisés. Esse profeta, ele é interpretado como o Messias, o Cristo, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Aleluia. Veja aí, Atos 3, 22, 23. Alguém leia para mim com uma voz bem bonita. A minha voz é feia, mas a sua é bonita. Leia aí, Evelyn. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A eles ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Amém? Vá para o 7:37. Atos 7:37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos. Amém? Um profeta como eu, a ele ouvireis. Gente, Moisés, a gente viu já que Moisés tipifica Cristo. Tipifica. O que é isso, tipificar? Alguém pode dizer para mim? Fala. Hã? Representa. Identifica. Como o Jones está aqui atrás nos bastidores tocando, viu, gente? Como é, Jones? Identifica. Identifica. Assemelha. Se assemelha. Pronto. Há uma palavra bem... Se assemelha. Gostei, Bruno. Tipifica é ser semelhante. Semelhante. Não na sua totalidade, né? Claro que ninguém é semelhante a Cristo, ok? Mas em algumas situações, eu vou dizer aqui para você, pelo menos duas situações em que Moisés tipifica Cristo.
A primeira, ambos foram poupados da morte ainda bebê. Foi ou não foi? Como foi a história de Moisés, quando nasceu? O que foi que a mãe, quem era a mãe de Moisés? Joquebed. Mas Jó queria Bed? Não, tem nada a ver. É Joquebed, é o nome, vai dizer que Jó era um homem íntegro, fiel a Deus e temente a Deus. Como é que Jó queria Bed? De jeito nenhum, é Joquebed, gente. Ah, ele está soletrando, eu entendi assim, Joquebed. Não, Tony, não, é Joquebed. Está certo. Amém? A gente está na aula, a gente está em aula, gente. A gente está em aula, gente, a gente está em aula. Mas Joquebed, ela preparou lá um cesto de junco, betumou e colocou a criança dentro do rio Nilo, um rio que tinha crocodilos, que era assemelhado a quê, Bruno? A quê, Bruno, os crocodilos do rio Nilo? A quê? Esqueceu não. Bruno não esqueceu não. Quando Joquebed coloca Moisés no cesto de junco e bota no rio Nilo, o rio Nilo era cheio de quê? Que se assemelhava a quê? Leviatã. Aplaudiu. Raimundo Nonato, ó, lembra dele? Raimundo, é ele, meu irmão. Afundava, eu tenho certeza que sim. Mas o junco, o cesto teria sido maior, tá? Ele teria sido maior, tá certo? Gente, esse aqui é um momento de descontração da nossa aula, tem que ter, amém? Eu amo isso aqui, gente. Então, eles foram, Jesus também foi poupado. Jesus teve que ser escondido, Jesus teve que nascer numa manjedoura, foi poupado. E a segunda premissa da tipificação de Moisés com Cristo é que ambos agiram como sacerdotes, profetas e líderes de Israel. E aqui nós temos vários textos da Bíblia que eu não vou, nós já estamos às 10 horas e 52 minutos. Deuteronômio, assim como Salmos e Isaías, revela muito sobre os atributos de Deus, pois isso é citado diretamente mais de 40 vezes no Novo Testamento. Deuteronômio, ele só é excedido de Salmos e Isaías em relação a Jesus. Porque a gente sabe que o livro profeta de Isaías é o livro que mais prefigura, mais fala sobre a vinda de Jesus. Deuteronômio revela que o Senhor é o único Deus, conforme a gente já leu aqui, Deuteronômio 4, 39 e 6, 4. Esse é o Deus que chamou Israel para si mais de 250 vezes, gente. Natália, imagina. Deus chamar esse povo para si mais de 250 vezes. Deuteronômio, ele fala isso, ele mostra isso, que esse é o Deus que chamou Israel para si. E Moisés repetiu para Israel a frase, o Senhor, o seu Deus, diversas vezes. Israel foi chamado primeiro a obedecer, Deuteronômio 28, 2, a temer, Deuteronômio 10, 1, 2, a amar, Deuteronômio 10, 12, a servir, Deuteronômio 10, 12, a esse Deus maravilhoso, que sempre foi presente na vida desse povo. Então, andando por seus caminhos e guardando seus mandamentos, conforme Deuteronômio 10, 12, se obedecesse a Deus, o povo de Israel receberiam bênçãos divinas, e isso é para a nossa vida hoje, como igreja, como cristãos. Nós temos que entender que há um caminho, só há um caminho, a verdade e a vida, e se a gente andar nesse caminho, obedecendo a Deus, nós seremos ricamente abençoados. Aleluia. A obediência e busca pela santidade pessoal sempre estão baseadas no caráter de Deus, por causa de quem Ele é, o seu povo, por causa de quem Ele é, eu e você, o seu povo, deve buscar a santidade. Aleluia.
Quero finalizar essa aula. Esse é o nome. Já Pois é que virou posto. tremendamente afônico. Feliz por ter dado essa introdução para você sobre o livro de Deuteronômio. É um nome de um livro muito difícil até de ser dito, né? Muitas pessoas, ela não consegue dizer o nome Deuteronômio, né, corretamente, né? Porque, né? Mas você vai treinar essa semana todinha. Tem que ir o quê, Bruno? Você vai treinar 10 minutos por dia, Deuteronômio, essa semana. E ler o primeiro capítulo. Vamos fazer um voto? Fazer um voto. Durante essa semana, você vai meditar nos 4 primeiros capítulos de Deuteronômio. Amém? Quem vai fazer esse voto comigo? Lê o livro de Deuteronômio durante essa semana, os 4 capítulos. Ler e meditar, pesquisar. Trazer aqui perguntas, trazer aqui afirmações, trazer ajuda para a nossa aula. Porque sem vocês não há vida na aula. Tem que ter pessoas. O ao vivo é melhor. Eu lhe garanto, você que não veio para essa aula, ou que está assistindo a reprise. Você vai assistir a reprise, não sei se de manhã, bom dia a você. Se à tarde, boa tarde a você. Se à noite, boa noite a você. Mas eu quero dizer a você que presente. Eu quero que a igreja diga sim ou não, bem alto. Estar na EBD presencialmente é bom? Não. A pergunta não é pergunta, é uma afirmação. Você vai dizer se sim ou não. Estar na EBD pessoalmente é bom? Sim. Então pronto. Aí você já viu, amém? Quero mandar um abraço a todos vocês que amorosamente assistem os nossos eventos. A Igreja Odre Novo é uma igreja que vive e preza o amor. E é isso que norteia a vida da igreja. É por isso que nós estamos há 13 anos, vamos para 14 anos, com muito amor, se dedicando às pessoas. Às vezes, mal entendido, mal compreendido, mas a gente sabe que trabalhar a obra de Deus dentro da palavra é o melhor caminho. Muitas vezes você não vai ouvir aquilo que você quer. Porque o que mais acontece são as pessoas quererem, né, escutar aquilo que lhe conforta, aquilo que dá prazer, aquilo que é o que você quer escutar. Mas muitas vezes é melhor você escutar uma demonstração bíblica dentro da palavra, que pode tirar você de um atalho, talvez, que vai lhe levar a um beco sem saída na sua vida. E ali você morre, se apaga como uma brasa que saiu da igreja, que está apenas em casa, curtindo ainda um confinamento que só existe para a igreja. Não existe para uma visita a um familiar, não existe para uma ida a um shopping, não existe para ir ao supermercado comprar os alimentos, não existe. Se você colocar a máscara e vir para a igreja, aqui vai ter um termômetro que vai verificar a sua temperatura, coisa que você não tem em casa. Aqui, quando você chegar, você vai ter o álcool gel, que eu tenho certeza que você tem em casa. Aqui, quando você chegar, você vai ter algo que talvez você não tenha em casa. Talvez, eu estou julgando, talvez. Quem sou eu para dizer que você não tem o Espírito Santo na sua casa? Claro que tem. Claro que tem. Mas aqui você vai encontrar algo que talvez, isso eu digo, você não tenha na sua casa, que é a comunhão e amor. Muitas famílias se separaram durante a pandemia. Muitas famílias se destruíram durante a pandemia. Muitos casamentos foram desfeitos.
Muitas sociedades foram desfeitas. Muitas empresas fecharam. Escolas fecharam. A igreja lutou para permanecer aberta por você. E hoje a igreja está aberta, mas você não quer vir. Hoje a igreja está aberta, mas você não quer prestigiar aquele que te prestigiou e que te deu saúde para que você continue vivo. Porque há uma história a ser contada e só você pode colocar uma vírgula para que Deus continue escrevendo na sua vida. Porque o ponto final é Ele que bota. O ponto final é Deus. Então que você, nesta noite, possa estar presente aqui. Eu não sei, não vou deixar o pastor falar o que tem que ser falado. Não é necessário. É muito pertinente. Vamos finalizar essa EBD dizendo assim para você: se você não trabalha pelos seus sonhos, alguém vai te contratar para trabalhar pelos dele. Você sabe quem é esse alguém? Esse alguém tem algo que nós temos que olhar como algo positivo nele. Ele tem algo que muitos de nós não temos. Ele é persistente para tirar você do caminho de Deus. Ele não dormita, ele não dorme enquanto não conseguir tirar você dos caminhos de Deus. E muitas vezes a gente aceita isso e a gente se coloca, deixando ele nortear os nossos sonhos e passamos a servi-lo. Cuidado com as suas decisões. Porque Deus te ama, Jesus te ama, o Espírito Santo quer estar perto de você. Deus quer fazer uma grande revisão na tua vida e te colocar no melhor e único caminho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia, fica de pé, igreja. Aquele louvor de novo, juntos, por favor. Ele me amou. Esse louvor tem tudo a ver com esse princípio. Deixa eu escrever aqui. Eu vou escrever aqui, bem bonito aqui. Bem bonito. Escuta esse louvor. O seu amor é como um furacão. Está aparecendo bem aí, Lucas. Sua misericórdia. Aleluia. Então, fica de pé, canta comigo. Não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória. Quero ouvir. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o quanto Ele me quer. Canta. Oh, Ele me amou. Quero ouvir você. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia.
galardão. Você é o galardão, você é a herança de Deus. Não vacile, não entregue os seus sonhos ao inimigo. Não deixe ele conduzir a sua vida para o abismo. Aleluia. Princípio 3,16, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o princípio que norteia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É amor pela tua vida, é amor pela tua salvação, é amor pela tua vida eterna. Mas se você quiser entregar os seus sonhos, a sua vida ao inimigo das nossas almas, você não terá acesso a essa esperança que é a vida eterna. Jesus, aleluia, glória a Deus. E quer te salvar. Apenas usar uma máscara e vir para a igreja. É só isso que você pode fazer e vir. Amém? Não deixe ele tomar os seus sonhos e levar você para onde não é o que Deus quer na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque só o Senhor é Deus. A sua soberania, os teus princípios, os teus diversos caráteres. Aquele que norteia a nossa vida é a tua misericórdia. Tem misericórdia de nós. Tem piedade de nós. Que a tua ira não caia sobre nós, antes que nós possamos tomar uma decisão de olhar para trás, olhar para o primeiro amor e dizer: eu vou voltar para os caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, dai-nos uma tarde maravilhosa na tua presença. E que à noite nós possamos ouvir a tua voz, conversar contigo, falar aquilo que tu queres para a minha vida, em primeiro lugar, e para a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Vamos em paz. Dê um abraço virtual do seu amigo, do seu irmão.